Boa tarde, meus amores, meus alunos queridos do nonos anos, os pais dos alunos que estão me acompanhando aí do outro lado, os meus alunos do EREM Santos Dumont. Boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Educa PE, que preparamos com todo carinho pensando em vocês. Sei que não é a mesma coisa de estar na sala de aula, né? Aquela troca, o calor humano, mas eu tenho certeza que a competência, que a vontade é a mesma de estar em sala de aula. Ok? Então, antes de começar o nosso conteúdo de hoje, eu vou primeiro me apresentar para vocês. Eu me chamo Pamela Miller, sou professora de Educação Física, amo a minha profissão e estou amando poder compartilhar do meu conhecimento com vocês aqui no Educa PE. Vamos abordar hoje o conteúdo de esportes, certo? E trabalhar o tema a história dos esportes e as dimensões. Tudo bem? Então, antes de iniciar a nossa aula, eu peço para que todos vocês que estão aí do outro lado, sentadinho, já pegue a sua caderneta, seu caderninho, a sua caneta de anotação, porque no decorrer da nossa aula pode surgir alguma dúvida. Isso é normal, isso é natural, faz parte do nosso desenvolvimento. O que eu não quero é que você fique com essa dúvida guardadinha para você. Compartilha, passando mensagem, enviando aqui para nós. Caso você não queira passar para mim as suas dúvidas, conversa com o teu professor, o professor da tua escola, que eu tenho certeza que eles estão acompanhando também essa aula e estarão dispostos a te ajudar. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá, vamos ver o primeiro slide. Vou começar a primeira aula, vamos começar o primeiro assunto fazendo algumas perguntas para você. A minha primeira pergunta é: você sabe o que é esporte? E se alguém perguntasse para você o que é esporte, o que você responderia? Dá uma pensadinha aí. Você já parou para pensar quais os esportes vivenciou na sua escola? Pois bem, imagino que tenha sido, vocês agora passou um filme pela cabeça de vocês, né, nono ano? Quantos esportes vocês já vivenciaram? E é impossível falar de esporte sem dar aquele aperto no coração. Eu conheço muito bem vocês, sei do amor que vocês têm por nossa quadra e essa modalidade. E trabalhar o esporte na escola, eu sei que é o momento mais esperado por vocês. É o momento que nós estamos lá mais próximo. Acontecem nossos jogos interclasse. Eu sei que esse assunto, esse tema, vai ter muito assunto para a gente trabalhar. Então vamos continuar. Vamos lá na frente que eu vou responder durante o decorrer de nossa aula todas essas perguntas, tudo bem? Vamos lá. Vamos responder aqui o que é esporte. O esporte, ele está direcionado, deixa eu dar um toque aqui porque travou.
Vamos responder para vocês o que é esporte. O esporte, boa, agora foi, isso acontece, meus amores, ao vivo acontece tudo. O esporte, ele é um termo que se refere a qualquer prática, ou seja, qualquer prática que esteja vinculada a uma federação ou confederação. Ou seja, o papel dessas confederações e federações é regulamentar as regras dessa prática. Então, toda prática que você fizer, que for regulamentada por uma federação ou confederação, ela é considerada esporte. Tudo bem? Tá começando a se sintonar? Ah, tá confuso, não tem problema. A gente vai, daqui a pouco você vai clarear mais. Você vai conseguir identificar uma modalidade e saber se ela é um esporte ou não. Vamos para o próximo slide. Vamos dar uma explanada, dar uma conversada rápida sobre a história do esporte, porque já foi abordado aqui nas nossas aulas do Educa PE também, já foi bem aprofundado a história dos esportes. Eu vou tocar nesse conteúdo apenas para que vocês possam se reencontrar e dar continuidade, tudo bem? Vamos dar uma lida, um acompanhamento, vamos me acompanhar aí no slide, certo? E vamos dar uma refrescada na memória. As atividades esportivas nasceram na antiguidade e a sua história se divide em 3 períodos. O primeiro deles é o esporte antigo, que vai até a primeira metade do século XIX. O segundo momento é denominado esporte moderno, entre 1820 a 1980. O último é o esporte contemporâneo, que vai do ano de 1980 até a nossa época atual. Continuando. Na antiguidade, as práticas esportivas não se pareciam com o que conhecemos hoje. Em razão disso, eram conceituadas como práticas pré-esportivas. Algumas eram úteis para a sobrevivência do homem, como a corrida e a caça. Outras eram mais uma preparação para a guerra, como a esgrima e as lutas. Muitas dessas práticas pré-esportivas do esporte antigo desapareceram com o tempo. Outras se transformaram em esportes. Como vimos hoje, podemos observar bem nesses slides, nesse resumo que eu fiz para vocês aqui da história, que realmente algumas dessas práticas existiam na antiguidade, que eram consideradas práticas pré-esportivas, que era o caso da caça, que hoje ela não se concretizou como esporte. Mas podemos observar também o exemplo da luta, com a esgrima, temos a corrida, que hoje é uma prática esportiva no atletismo. Então, muitas dessas práticas que existiam lá na antiguidade, hoje, ela ainda se faz presente entre nós e se concretizou como modalidade esportiva, como um esporte. Até aí, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Estão conseguindo se encontrar dentro do conteúdo? Espero que sim. Só relembrando que caso apareça alguma dúvida, não guarda, vai aparecer um númerozinho aqui, um telefone, vocês podem comentar no chat, mandar suas perguntas, colocar suas dúvidas. O importante é que você, estudante especialmente, está aparecendo aqui na tela o telefone, pode mandar suas dúvidas, o importante é que você não guarde essa dúvida para você, tranquilo? No decorrer do slide, vamos ver agora, vamos acompanhar no próximo slide a questão de algumas características de como você pode fazer para identificar se essa prática você pode denominar ela de um esporte ou não. Porque no nosso dia a dia, a gente pratica diversas atividades esportivas, diversas práticas esportivas, né? O simples fato de correr, você jogar bola com seu colega, você fazer uma brincadeira, um queimado, um jogo, mas às vezes gera uma dúvida em você. Será que essa prática é um esporte ou não? Então, eu coloquei aqui 4 pontos que vai te ajudar a identificar se isso é um esporte ou não. Primeiro ponto que eu coloquei para vocês, existem diversos. Esses 4 que eu coloquei é para que seja mais fácil, uma coisa mais direta. O primeiro ponto que eu coloquei para vocês, para ser caracterizado uma prática, para ser caracterizada um esporte, ela tem que ter regras fixas. O que são regras fixas? Regras fixas são regras universais, onde você, em qualquer lugar do mundo, vai fazer uma prática esportiva e a regra não muda. Por exemplo, o futebol.
O futebol, que é um esporte muito conhecido aqui no Brasil. Se eu colocar um jogo de futebol, Argentina versus Brasil, independente do Brasil ser um país totalmente diferente da Argentina, as duas equipes vão jogar respeitando as mesmas regras, porque é uma regra universal. Então, o futebol é um esporte, porque a regra é única. A segunda característica, para ser caracterizado um esporte, ela precisa ter subordinação da prática a algum órgão oficial. Como eu já falei anteriormente, precisa ter uma confederação ou uma federação, alguém que organize essa prática para poder ser caracterizado como um esporte. Terceiro ponto, uma atividade tem que ser competitiva, todo esporte ele é competitivo. E por fim, precisa ter uma recompensa que vai além do prazer da prática. Então, o esporte, existe o prazer pela prática esportiva, mas para que ele seja caracterizado o esporte, precisa ter a premiação. Por exemplo, na nossa escola, quando acontecem os jogos internos, os jogos interclasse, existe o prazer de vocês em estar jogando futebol, em estar jogando vôlei, estar participando do atletismo, existe o prazer, mas tem que ter a premiação. A sala vencedora fica louco esperando o tempo para receber a medalha, para receber o troféu. Então essa premiação, ela tem que estar presente dentro da prática do esporte. Vamos agora ver como está dividido os esportes. Os esportes são divididos em 3 etapas. Vamos trabalhar apenas 2 aqui. Se divide em esportes individuais, esportes coletivos e tem os esportes radicais. Vamos conhecer um pouco dos esportes individuais. Os esportes individuais são aqueles praticados por apenas uma pessoa, como o nome já diz, né? Ou seja, um atleta compete com o adversário individualmente. Alguns deles podem ser disputados com apenas um competidor, ou com vários também que estejam competindo de forma individual. Por exemplo, judô, ginástica, natação, ciclismo e tênis de mesa. Deixa eu dar uma olhadinha, dar uma enxugada nesse texto. O esporte individual, como vocês viram aí no texto, vou dar só como o nome já diz. É eu contra você, é uma pessoa contra a outra. Aí você pode estar pensando, o judô realmente, professora, o judô é um judoca contra o outro que está lá no tatame. Massa. Mas a ginástica, professora, a ginástica existe competições onde entra um atleta contra um, que é o caso dos esportes individuais, mas existe grupos. Existe aquele grupo de ginástica que vai fazer sua apresentação. Então, foi muito bem observado esse seu pensamento para quem pensou aí. A ginástica, ela faz parte dos dois, dos esportes individuais e dos esportes coletivos. Mas os esportes individuais têm essa característica de competição única. Ou seja, o atleta está competindo um contra um. A vitória é individual. Tudo bem? Vamos para os esportes agora coletivos. Os esportes coletivos são jogos oficializados, praticados por 2 ou mais pessoas em oposição à equipe adversária. Eles podem ser realizados em seus diferentes ambientes, como campo, gelo, quadra, areia, entre outros. Esses são os esportes que nós temos mais afinidade, que eu amo trabalhar na nossa escola. São os esportes coletivos, que trabalham em equipe. Por exemplo, vôlei, futebol, basquete, handebol, beisebol. São aqueles esportes onde o grupo vai competir contra outro grupo. Tá vendo a diferença do esporte individual e o esporte coletivo? O individual é um atleta contra um. Se ganhar, é o atleta que vai ser premiado. No jogo de futebol, por exemplo, que é um jogo coletivo, quem vai participar é o quê? É uma equipe contra outra equipe. Independente de quem vai marcar mais gol, de quem vai fazer mais pontos, independente de quem vai ser o artilheiro do time, a vitória é para a equipe. Por exemplo, no futebol, se Neymar for lá e fizer 10 gols, Neymar não vai ser o campeão. A equipe do Brasil que vai ser a campeã. Ficou claro? Deu para entender? Espero que sim. Mas se não entendeu, manda pra gente as dúvidas que eu tô aqui louca para responder as suas perguntas. Vamos dar seguimento.
Vamos agora entender um pouco sobre a importância da prática do esporte no âmbito escolar, dentro da nossa escola. Vamos dar uma lidinha no nosso slide? Acompanha comigo aí. Os esportes estão presentes cada vez mais na educação de crianças e jovens. Muito mais do que uma simples atividade de descontração e lazer, a prática de esportes deve ser considerada um instrumento pedagógico tão importante como outra área do conhecimento. Ela é capaz de contribuir de forma significativa na formação social e intelectual dos estudantes. Dá uma olhadinha aqui agora com relação a esse slide. É muito importante quando o seu professor na escola lhe faz participar das aulas práticas. O objetivo de que você participe daquela aula prática de educação física, de que você conheça, vivencie aquele esporte, vai além de você conhecer a modalidade esportiva, saber das regras, saber de como se pratica aquele esporte. Isso é importante também para o seu conhecimento. Mas na escola, o objetivo vai além disso. O nosso objetivo, o meu objetivo e o do seu professor é que você vivencie trabalhando em grupos, saber lidar com perdas, saber lidar com a vitória, saber que quando você perder o jogo, as suas frustrações não podem ser jogadas no seu colega, saber trabalhar em equipe, trabalha a sua questão social, trabalha você, o seu amadurecimento como pessoa, você aprender a lidar com essas situações. Então o esporte, ele agrega muitos valores na sociedade, agrega muitos valores na sua formação, jovem. Você que é jovem, que fica lá no cantinho da quadra e que não gosta de participar, pare para pensar no que você está perdendo em valores como pessoa. Então vamos começar a repensar e a partir deste momento se reinventar, se oportunizar e comece a praticar o esporte, embora você tenha medo da bola, mas com o decorrer do tempo você vai ver que a prática do esporte vai te dar vai te abrir um leque de várias outras possibilidades. Você vai ser uma pessoa que vai ter uma melhora sensacional na relação com outras pessoas. O esporte, ele traz isso no âmbito escolar. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas curiosidades que eu trouxe para vocês. Você jovem que está em casa, que não pratica nenhum tipo de esporte, dá uma olhadinha nessa curiosidade. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, 80% dos adolescentes não praticam exercícios físicos com frequência e intensidade adequada para a sua faixa etária. 4 em cada 5 jovens entre 11 e 17 anos são considerados insuficientes ativos. Então é preocupante esses dados, né, que eu trouxe para vocês. Por que eu quis trazer esses dados para você, jovem? Porque você mesmo no seu isolamento social vai ter a oportunidade hoje comigo de se movimentar e desfazer esses números. Vamos ver aqui na frente o próximo slide que fala sobre a questão ainda de vocês estarem praticando atividade física. Atualmente, a recomendação é que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos pratiquem pelo menos 60 minutos diários de atividade física, de moderada a intensa, pelo menos 3 vezes por semana. Os exercícios devem ser incluídos atividades que fortaleçam os músculos e os ossos, ou seja, não é qualquer tipo de atividade que você vai fazer. Deve ser atividades direcionadas para a sua faixa etária. Atividades que venham estar fortalecendo os seus músculos e seus ossos. Então, o aluno pode dizer, professora, eu jogo bola direto, eu jogo bola todos os dias. Mas o fato de você estar jogando simplesmente bola, você não está praticando, pode ser que não esteja praticando a atividade adequada para a sua idade e com a intensidade direcionada para a sua faixa etária, tudo bem? Então vamos para as nossas atividades sugeridas. Eu trouxe uma atividade para vocês hoje, uma atividade prática, onde você, dentro da sua casa, você vai separar uma área da sua casa, você não vai precisar de muito espaço, é um salto em distância. Você vai desenhar 5 linhas com fitas de papel entre cerca de 20 centímetros. Eu coloquei 20 centímetros, mas dependendo da sua faixa etária, para vocês do 9º ano, eu diria 60 centímetros, certo, de distância. Coloca um tapete para não se machucar. E a primeira linha começa a pular
e ver quantas linhas você vai continuar cruzando. Então você vai colocar na sua casa, você vai determinar um espaço, vai colocar essas linhas e você vai fazer uma competição com seu irmão, com sua mãe. Você dos 9 anos coloca 50 centímetros. A distância vai ser um tamanho ideal. E você vai saltar. Isso é uma prática de um esporte individual. Você vai saltar e vai fazer uma competição com a sua mãe, com seu irmão e ver quem consegue saltar mais. Se saltou uma linha, conseguir saltar 2 linhas, faz aí a tua competição, levanta-se, começa a treinar. A minha outra sugestão também é para que vocês acompanhem as minhas aulas todas as segundas, quartas e sextas-feiras no meu Instagram, que é Pamela Miller Professora. Você pode me acompanhar todas as segundas, quartas e sextas. Eu realizo atividades práticas que envolvem tanto a ludicidade, envolve a questão do fortalecimento muscular de vocês. São atividades direcionadas para jovens e assim eu atinjo todas as idades. A gente vai estar lá treinando e tornando aquele índice da OMS menor, onde os jovens são sedentários. Então, nesse processo de isolamento, de distanciamento social, é possível sim você se movimentar, você se tornar um jovem ativo. E com esse conteúdo de esportes, a gente não pode ficar parado. Nós vamos ter diversos contatos, diversas oportunidades de você, na sua casa, vivenciar os esportes e estar se movimentando. Tudo bem? Meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo. Espero que vocês tenham conseguido entender, que tenha ficado claro e, acima de tudo, o que eu quero é que você se conscientize da importância da prática da atividade física, a importância de você, jovem, estar inserido dentro do esporte, está inserido em alguma modalidade esportiva. Então, a minha fala é: não fiquem parados, não fiquem parados. E para finalizar essa aula, eu queria deixar um abraço especial para todos os professores que estão me assistindo, certo? Eu sei que tem muitos professores que estão me assistindo, que estão aí acompanhando. Eu quero desejar para vocês, professores, dar meus parabéns e aplaudir vocês quanto à questão desse momento que estamos vivendo. Vocês, como eu, tiveram que se reinventar, tiveram que abrir as portas das suas casas e transformar a sala da sua casa em nossa sala de aula. Nós tivemos que aprender a lidar, além dos olhares dos nossos alunos, a gente agora está se reinventando e está tendo que se adaptar com olhares de câmeras, focos, coisas que para a gente não era normal, né? Mas eu tenho certeza que eu e você, professor, estamos fazendo o nosso melhor para vocês, alunos que estão aí do outro lado nos acompanhando. Nós estamos aqui, estamos nos reinventando. Eu sei que qualquer hora do dia, nós abrimos mão do nosso almoço, do nosso descanso para atender você, aluno. Então não tem para que você, aluno que está nos assistindo, ficar aí do outro lado, pensando, eu estou com dúvida, pensando em desistir, pensando em não dar seguimento aos seus estudos. Você tem que continuar com seus estudos, porque eu e o seu professor da sua escola estamos aqui por você. É por vocês, estudantes, que estamos aqui trabalhando esse conteúdo. E espero que vocês, dentro desse assunto de hoje que nós trabalhamos, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido assimilar, vocês consigam hoje, depois dessa minha aula, olhar uma prática de uma atividade e poder dizer: isso é um esporte, ou isso não é um esporte, com aquelas características que eu citei para vocês. Então, toma anotação, toma nota, estuda com calma, vai dentro do teu limite, ok? Nós estamos aqui de braços abertos, dispostos a te ajudar, certo? Então, se ficou dúvida, manda pra gente. Vamos só fazer uma síntese da nossa aula de hoje, tudo bem? Para não ficar dúvida. São características do esporte. O esporte tem que ter regras fixas, ou seja, as regras não podem mudar, certo? Essas regras são universais, regras fixas, onde em qualquer lugar do mundo se joga do mesmo jeito. Tem que ter uma confederação, uma federação que vá regulamentar essa modalidade. Ele tem que ter a questão da competição,
E aí nós temos também a questão da competitividade da premiação. Vamos ver se tem alguma pergunta, se surgiu alguma dúvida. Tem uma pergunta, deixa eu ver aqui qual a pergunta. Eu não sei ver a pergunta. A pergunta é sobre... Então, vamos ver aqui a pergunta. Ana, do Cícero... Deixa eu ver aqui, pronto. Ana, do Escola Técnica Cícero Dias. Boa tarde, minha querida. Você poderia repassar dicas de exercícios para fazer em casa com a minha filha? Posso sim, Ana, é um prazer. Primeiro, um beijo para você. Não, você não falou a idade da sua filha, mas não tem problema. Independente da idade, certo? Você pode, essa atividade que eu propus hoje, de a gente fazer os saltos, certo? Você pode colocar linhas. Se a sua filha tiver a idade do meu filho, Rafael, que tem 3 anos de idade, eu coloco linhas com distâncias de 20 centímetros e faço com que ele salte. E eu vou fazendo com que ele salte o mais longe possível. Se seu filho for um filho maior, tiver 10, 12, nessa faixa etária de 11 anos, você pode fazer com uma distância maior. Entre outras, tem circuito, tem academia, tem pular corda. Se você acompanhar o meu Instagram, Ana, eu tenho várias dicas lá para te dar. Pode fazer contato comigo direto, que eu vou te ajudar mais, tudo bem? Beijo para vocês, Ana, do Cícero Dias, para os alunos do Cícero Dias, para todos os alunos do estado de Pernambuco. Meu filho Rafael, mamãe te ama. Tchau, tchau. Já já eu chego aí. Tchau, gente. Pernambuco.som. Assista a esse e a outros clipes pernambucanos no portal epc.com.br.